Candidata Marina Silva, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Bem, eu tenho dito que a educação é a prioridade das prioridades. Inclusive, eu tive a felicidade de pautar a questão da educação nesse processo político, dizendo que nós precisamos fazer uma verdadeira revolução na educação. Acho que nós estamos atrasados em relação a essa prioridade histórica e é claro que o ensino técnico, o ensino profissionalizante é fundamental, mas não o ensino técnico profissionalizante pelo ensino técnico profissionalizante. É fundamental que a gente faça uma atualização de conteúdos. É fundamental que a gente saia da situação vergonhosa que temos no nosso país, aonde estados ricos da nossa federação, como é o caso do Rio de Janeiro, que só está ganhando do estado do Sergipe e do Piauí, e aqui mesmo no estado de São Paulo, Serra. Infelizmente, mesmo com 20 anos de governo do PSDB, nós temos graves problemas em relação à educação. Lamentavelmente, essa questão que é fundamental para que todos tenham igualdade de oportunidade, vem sendo negligenciada historicamente, em que pese até podemos ostentar alguns dados. Mas a verdade é que há uma grande evasão escolar no ensino profissionalizante ou no ensino médio. 40% das nossas crianças não conseguem sequer chegar à 8ª série, e a minha posição é que temos que ter uma visão de educação, da educação infantil à universidade, onde o ensino profissionalizante não pode ser, em hipótese alguma, essa vergonha que faz com que os nossos jovens não tenham acesso a uma educação de qualidade, não tenham conteúdos atualizados, e isso é válido para o estado mais isolado do nosso país, ao estado de São Paulo e ao estado do Rio de Janeiro, que não tem nenhuma justificativa para não ter uma posição de vanguarda em relação a essa questão. Lamentavelmente, não temos um exemplo a ser... Candidato José Serra, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica. Com relação ao ensino técnico, eu tenho algumas propostas. Primeiro, Marina, é criar o PROTEC do ensino técnico. O que o ProUni é para os estudantes universitários, nós criarmos para os estudantes na idade do ensino técnico. Isso é, na minha opinião, fundamental. Segundo, aumentar 1 milhão de vagas nos próximos anos no setor público, o ensino técnico. 1 milhão de vagas em 4 anos, sem contar os estudantes do PROTEC. Mais ainda, com uma grande variedade de cursos. Aqui em São Paulo, nós promovemos um crescimento acelerado. O número de vagas, no total deste ano, vai ser 100 mil a mais do que os 70 mil de quando eu encontrei. E olha que no governo Alckmin já vinha crescendo. No que se refere ao ensino tecnológico, que é aquele de 3 anos superior, nós promovemos aqui uma duplicação das vagas. Tem mais alunos do ensino tecnológico federal do que no ensino tecnológico... tem mais alunos no Estado do que na União, no ensino federal, no que se refere a tecnólogos. E quase o mesmo número de alunos de ensino técnico. Isto oferece futuro para os jovens, isto oferece mais crescimento para a economia, e isso melhora o aproveitamento do ensino médio. Quanto aos dados de São Paulo, eu vou ter oportunidade de dar numa próxima vez. Candidata Marina Silva, sua tréplica. Bem, primeiro eu tenho dito que é fundamental que, em política, a gente sempre considere que é bom transformar as boas experiências em políticas públicas. E isso é válido para as boas experiências de governo, é válido para as boas experiências da sociedade, das empresas, que podem, sim, ser transformadas em políticas públicas. Lamentavelmente, nessa questão da educação, em que pese alguns números poderem ser colocados, ainda estão muito aquém. E a pergunta que eu faço e que me cala muito profundamente é porque, em 20 anos de governo do PSDB, nós não tenhamos aqui um exemplo a ser transformado em políticas públicas para o Brasil e se esteja dizendo agora que se vai fazer em 4 anos aquilo que não se fez em 16 e aquilo que não se fez em 20, numa experiência particular. Lamentavelmente, nós temos no Brasil, nos estados mais ricos, os piores exemplos de avaliação em educação. E isso nós vamos resolver
com a prioridade número 1 para a educação, aumentando os recursos, saindo de 5% do PIB para 7%, para que possamos ter uma educação de qualidade, que forma o professor e que faz com que os alunos possam sair adequadamente formados para dar a sua contribuição na sociedade, gerando igualdade de oportunidade pela educação, que é a única forma de fazer com que as pessoas tenham uma... Candidata, obrigada. Candidata Dilma Rousseff, a senhora agora faz uma pergunta de 1 minuto, de acordo com as regras pré-estabelecidas, necessariamente perguntará ao candidato José Serra. Candidato Serra, o senhor falou no Protec como um exemplo para o ProUni. O governo do presidente Lula, o meu governo, criou, de fato, o ProUni para assegurar o acesso dos jovens estudantes pobres à universidade. O partido do seu vice, principal aliado da sua campanha, entrou na justiça para acabar com o ProUni. Fez uma ação no Supremo Tribunal. Se a justiça aceitasse o pedido do PFL, partido do seu vice, como você explicaria essa atitude para 704 mil estudantes que tiveram acesso ao ProUni? Candidato José Serra, sua resposta em 2 minutos. O DEM nem entrou com um processo no Supremo para acabar o Protec, o ProUni. Na verdade, foi uma questão de inconstitucionalidade, de um aspecto, etc. Isso há muitos anos. E não tem nada a ver nem com a existência do ProUni, nem com a minha posição, nem com o meu partido, nem com o que eu apresento. Se tivesse, Dilma, você estaria contra a lei de responsabilidade fiscal, o PT entrou. O Fundef, que era dar mais dinheiro para os estudantes do Nordeste, basicamente para o estudo, para o ensino no Nordeste, o PT não só votou contra, como tem a impressão que até entrou no tribunal. O PT entrou no tribunal para acabar com as OSS em São Paulo e no Brasil, o que significaria, inclusive, acabar no Rio de Janeiro, na Bahia, do governador do PT, em Pernambuco, etc. O que o PT já aprontou em matéria de quanto pior, melhor no Brasil, não está escrito. Eu nunca quis perder tempo com isso, investir tempo com isso aqui em debates. Agora, já que a questão foi levantada, é interessante. De fato, em matéria de quanto pior, melhor, o PT foi o campeão. Votou contra, não deixou votar e expulsou os deputados que votaram a favor do Tancredo no colégio eleitoral. Na Constituição, teve até discurso, no final, quando a Constituinte encerrava, contra o texto constitucional. Votou contra o plano real. Haja quanto pior, melhor. Quando a inflação não era dos 12% de 2002, que você disse que estava fora de controle, mas era uma inflação de 5.000% ao mês, que o Fernando Henrique e o Itamar acabaram com ela. Contra a lei de responsabilidade fiscal. Entraram contra o PROER, que você já elogiou e o presidente Lula agora elogiou. Em matéria de quanto pior, melhor, o PT é imbatível, ganha de goleada de qualquer outro partido brasileiro. Candidata Dilma Rousseff, a senhora tem uma réplica de 1 minuto e meio. A diferença é que nós reconhecemos que votamos errado. Nós reconhecemos hoje, aprovamos a lei de responsabilidade fiscal, aprovamos perfeitamente o plano real e, mais do que isso, levamos à frente e utilizamos de forma adequada. O que eu vou repetir é uma questão séria, porque ainda está dentro do Supremo. Não é algo que já foi aprovado e já passou, como é o caso da lei de responsabilidade fiscal e também do plano real. Eu estou falando que existe uma lei que quer transformar os 704 mil estudantes do ProUni, dos quais 47% é afrodescendente, em pessoas sem a oportunidade de continuar cursando seus cursos. Então, há uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Federal. Isto me preocupa porque é algo que está vigindo. Quando eu não toquei aqui na questão do ProUni, das escolas técnicas, que nós fomos proibidos por uma legislação de fazê-las, na medida em que só se os estados e municípios entrassem com custeio, a gente podia construir escola técnica. Não é de estranhar, portanto, que as escolas técnicas hoje no Brasil tenham aumentado muito em relação ao passado. Nós criamos 140.
Candidato José Serra, o senhor tem 1 minuto e meio para a tréplica. Olha, vamos falar claro aqui. Nesse torneio do quanto pior melhor, o PT ganha disparado, inclusive em matéria de ingratidão. Você mesmo, você tem fixação no passado, no Fernando Henrique, muito ingrata com o Fernando Henrique, porque tudo isso que você disse, você é ingrata com o Itamar e com o Fernando Henrique, porque eles fizeram o plano real. Lei de responsabilidade fiscal, Fundef, dinheiro para educação no Nordeste, Marina. Isso o PT votou contra e foi na Justiça. E os hospitais, o PT, na concepção dele, viu, Marta? Na concepção, que não é a sua, não é de vocês, os 2 ou 3 que estão aqui, mas o PT sindicalista, o PT, na hora que vocês recorrem para fazer campanha, para isso, para aquilo, quer fechar todas as OS, o Santa Marcelina do Itaim Paulista, todos os exames ambulatórios médicos de especialidade que você acabou de descobrir, tanto que pegou a minha proposta para apresentar ao Brasil, tudo isso fechado. Esse negócio do DEM aí parece brincadeira, você também não está preocupada. Aí algum assessor te deu isso e você vem aqui para querer criar alguma dificuldade. Por último, Marina, eu quero te dizer o seguinte, os indicadores de São Paulo, o Brasil todo tem problema da educação, os de São Paulo são dos melhores do Brasil, embora tenha problemas também. Obrigado, candidato Serra. E agora o debate online entre os candidatos à presidência da República terá o seu primeiro intervalo de 5 minutos.